Sejam bem-vindos. Paz, queridos e amados do Senhor. Vamos meditar em mais um versículo da Palavra de Deus, que eu tenho já trabalhado assim. Está na Bíblia. Está na Bíblia, Isaías 41:10. Isaías 41:10, Deus fala para a gente não ter medo. E o que mais está acontecendo esses dias é o povo com medo. Eu botei aqui um sonzinho. Esse louvor fala que o bom é a gente estar na casa de Deus, a gente descansa nele, para não ficar tão fundo esse musical bonitinho, tá bom? Que é uma música que fala da casa de Deus. Isaías 41:10. Ouça a voz de Deus agora. Isaías 41:10 diz assim: não temas, quer dizer, não tenha medo, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Então nós temos aqui Isaías 41:10 fazendo uso de uma palavra que Deus fala para a gente não ter medo. Que Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Onde você estiver, onde eu estiver, Ele está conosco. Nesse mundo agora todo contaminado, que quem é servo de Deus sabe que nós estamos vivendo já os fins, né, dos tempos, que o Senhor falou que não estivesse próximo à sua volta, muitas coisas iriam acontecer, e nós que estamos conectados com o céu através da sua palavra, já estamos prestando atenção nos sinais. Então, mas ele fala com tudo que está acontecendo para nós não termos medo. Então o que Deus vai tratar hoje é medo. Se você ficar com medo, você vai ficar prostrado, não vai fazer mais nada. Então que você ouça, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Ele está conosco, como eu falei, em todos os momentos, onde quer que estejamos. Estou aqui trabalhando, como eu tenho feito há muito tempo, gravando, né? Um texto bíblico para ajudar tantos quantos abram esse vídeo. E você do outro lado também, aí, tanto Ele está aqui comigo, como Deus está aí com você. Então, assim como o Senhor, lembra que o Senhor disse para Josué, quando ele deu uma responsabilidade para Josué, ele falou: não fui eu que te ordenei, ser forte e corajoso. Irmão, nesse período que estamos vivendo, uma coisa que nós temos que buscar muito do Senhor é isso, para sermos fortes e corajosos. Mesmo que ele falou para Josué, ele fala para mim e fala para você: ser forte e corajoso. Isaías 41:10 ele fala: não temas que eu estou com vocês. Onde vocês estiverem, eu estou com vocês, estarei com vocês. Quando ele fala assim: eu lhe dou forças, eu ajudo. E é isso que nós estamos recebendo nesse período tão complicado, né? Tão assim difícil que o povo de Deus está passando nesse momento. Então, Isaías 41:10 é uma declaração de encorajamento. Ele garante o cuidado, ele garante que cuida da gente. Ele está conosco, está comigo, está com você. Então, se eu creio na palavra,
que Ele está comigo, Ele está com você. Então, o resultado é esse, não ter medo. Não ter medo. Aí eu vou, para ajudar, eu sempre procuro trazer uma ilustração, uma parábola, para ajudar a nossa compreensão. O que Deus está falando, irmão, neste vídeo, nessa palavra, sobre medo. Talvez você está com medo de tudo, medo. E como o louvor diz que o medo deixa a pessoa paralisada. Mas Jesus, Ele está pertinho de você aí para te ajudar, tá bom? Então eu vou contar aqui uma fábula que vai ajudar a nossa compreensão. A fábula é do camundongo e o medo. Então, um camundongo vivia angustiado com medo do gato. Um camundongo andava angustiado com medo do gato. O mágico teve pena do camundongo e o que ele fez? Transformou o camundongo num gato. Mas o gato ficou na mesma, porque ele ficava com medo do cachorro. O mágico transformou ele, que ele vivia com medo do gato, o mágico transformou ele num gato. Deixa eu parar aqui um pouquinho a música, depois a gente volta. O camundongo tinha medo do gato. O mágico teve pena dele e transformou ele em um gato. Mas aí... Na Uninter, sua nota no Enem vale até 100. Desculpa aí, irmão. Mas aí ele ficou com medo do gato. Ficou com medo do gato. Por isso o mágico transformou ele numa pantera. Então ele começou a temer os caçadores. Preste atenção. Era um camundongo. Aí o mágico transformou ele era um camundongo que vivia com medo do gato. O mágico com pena transformou então ele num gato. Quando ele virou gato, ele ficou com medo do cachorro. Aí o mágico mais uma vez transformou ele numa pantera. E ele, transformado em pantera, ficou com medo dos caçadores. Aí o mágico viu que não tinha mais, não sabia mais como ajudá-lo. Já tinha transformado ele, tinha tentado ajudar ele bastante e não resolveu nada. Aí o mágico desistiu, transformou ele de novo num camundongo. Novamente ele virou um camundongo. E o mágico falou para ele assim, ó, nada que eu faça por você vai te ajudar, porque você tem apenas a coragem de um camundongo. Eu não sei se eu embolei aqui a fábula, mas acho que deu para entender. Ele vivia com medo do gato, virou um gato, ficou com medo do cachorro. Do cachorro, virou uma pantera e ficou com medo dos caçadores. Então ele vivia sempre com medo. Aí o que a gente entende? Eu vou tentar passar para vocês, eu acredito até que vocês já compreenderam que vocês são inteligentes, é povo de Deus, inteligente, tem o Espírito Santo aí trabalhando em vocês. Aí vocês observam que a coragem não é a ausência de medo. A gente sempre vai ter medo de alguma coisa. Quem nessa vida não teve medo de alguma coisa? Mas nós temos que ter, com todo o medo, talvez de uma situação que você esteja vivendo, não sei, mas a coragem, o Senhor falou para Josué, seja corajoso, mas a coragem, ela vai ajudar você a avançar. O camundongo com medo do gato ficava encurralado, ficava assim acuado, e o mágico com pena dele, então eu vou transformar você num gato também. Você não vai ficar com medo mais do gato, mas aí ele ficou com medo do cachorro. Aí vou transformar você então numa pantera. E o medo sempre atrapalhando a vida dele. Então a gente tem que ter, irmãos, coragem, como Deus falou para Josué.
Seja corajoso, seja forte. Nós temos que ter coragem para romper com aquilo que nos atrapalha. O medo atrapalha. O medo estava, na parábola, estava atrapalhando o camundongo de viver a vida de camundongo, né? E o mágico tentou ajudá-lo, mas não conseguiu. Então, nós temos que avançar. Tá difícil? Tá difícil. Tem muita gente com medo, tem muita gente com medo. Medo de tudo. Mas esse medo não pode atrapalhar a sua vida e fazer você viver infeliz. Viver assustado, desconfiando de todo mundo. Então, aí nós temos, irmãos, que estar sempre olhando para Jesus. Olhando para Jesus, porque olhando para Ele a gente consegue vencer. Jesus falou assim, não tenha medo, eu venci o mundo. Não foi isso que Ele falou? Não tenham medo, eu venci o mundo. Se Ele é o nosso Senhor, se Ele é o nosso pastor, se Ele é tudo na nossa vida, e Ele venceu o mundo, e Ele diz em Isaías 41:10, para a gente não ter medo que Ele está conosco, então, irmão, vamos avançar. Você não pode ficar paralisado, não, você tem que avançar, você tem que ter coragem de viver a sua vida. Porque em Cristo nós somos protegidos. Claro, nós não vamos abusar, nós vamos obedecer tudo que está sendo ordenado para a gente hoje, andar com máscara, estar sempre higienizando as mãos, tendo todo cuidado, porque nós estamos vivendo numa época que todo cuidado, como dizia minha mãe, todo cuidado é pouco. Mas com tudo que a gente sabe que está assim, no ar, você não pode andar com medo, você tem que andar com fé, com coragem e avançar. Porque uma coisa que eu, meditando nessa fábula aqui do camundongo e o medo, a gente observa aqui que as coisas na nossa vida, irmão, ela tem que mudar, não é de fora para dentro. O camundongo virou um gato, virou um cachorro, mas ele não deixou de ser camundongo. Virou um gato, virou um cachorro, virou uma pantera, mas como ele era camundongo, o medo estava sempre com ele. Por isso que o mágico, assim, já não tinha mais como ajudá-lo. Ele falou, eu não tenho mais como te ajudar, e voltou ele a ser camundongo. Porque as coisas, irmãos, acontecem na nossa vida, como eu digo, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então você tem que ter coragem, fé, força para você avançar. Porque a gente viu pela fábula, não adiantou nada o mágico ajudar o camundongo, transformando ele. Se ele tinha medo do gato, virou um gato, continuou com medo do cachorro. Ah, tá com medo do cachorro? Vou te transformar no cachorro. Ele ficou com medo. Ficou com medo de quem, Jesus? Espera aí, depois que ele virou um cachorro, ele ficou com medo. Espera aí, deixa eu voltar aqui na parábola. Ele virou, de um camundongo, ele virou um gato. Do gato, ele virou um cachorro. Ficou com medo do cachorro, por isso, como um gato, ele ficou com medo do cachorro, agora que eu me lembrei. Como um gato, ele ficou com medo do cachorro. Aí o mágico transformou ele numa pantera, e ele ficou com medo dos caçadores, aí já acertei aqui. Então nada disso resolveu a vida dele, aquele medo dele, porque ele era um camundongo. Nós somos os servos de Deus. Nós vivemos, irmãos, atentos, porque como um camundongo ele via no gato um inimigo, ele via no cachorro um inimigo, ele como um pantera ele via no joão um inimigo, nós sabemos que nós temos um inimigo. Temos um inimigo agora que está no ar, que está se transformando em uma praga aí que está pegando muita gente, está levando muita gente. Quanto nós sabemos, quantas vidas foram perdidas. Então, esse vírus é um inimigo.
Mas nós temos outro inimigo também, que está sempre rodeando, procurando a quem possa tragar. Mas com Cristo, como ele falou, para a gente não ter medo, que ele está conosco, ele nos guarda, nos protege, nós avançamos. Nós não vamos ficar encurralados, com medo. Se tiver de fazer alguma coisa, você faça, avança. Porque tem alguém maior do que tudo, do que vírus, do que o inimigo. É Jesus na minha vida e na tua vida. Então, o processo que Deus faz na nossa vida não é o que o mágico fez. Porque ele continua sendo camundongo, só a presença dele, a aparência dele, que era de gato, cachorro, pantera. Mas Deus não trabalha assim na nossa vida, de fachada. Eu não tenho que ter fachada de crente, eu tenho que ser uma pessoa cristã, eu tenho que ser uma serva de Deus. Então a gente não vive de fachada. O camundongo era fachada de gato, fachada de cachorro, fachada de pantera, e nada disso resolveu. Mas nós, como servos de Deus, não vivemos de fachada, não vivemos assim com a falsa imagem. Nós somos o que somos, servos de Deus, sujeitos, a ser atacados, sujeitos a ficar doente, sujeito, se Deus permitir, assim, ser atacado até por esse vírus. Mas uma coisa é certa, Deus está no controle de tudo, mesmo como nós sabemos que nós temos muitos irmãos nossos que foram acometidos por esse vírus, se trataram, voltaram, estão cuidando da vida, estão com a vida normal. Outros já chegaram lá e não voltaram, de lá Deus levou. Isso aí, irmãos, a vontade de Deus, a gente não entende, mas uma coisa é certa, nós não estamos aqui para semente. Ninguém é semente. Eu não sou semente, você não é semente. Nós temos uma coisa que Deus fez com a gente, ele nos deu a vida eterna. Eu tenho a vida eterna e você tem a vida eterna. Mesmo que, como nós vimos, tantos servos de Deus, nossos irmãos, já partiram, mas foram o quê? Para o céu, foi morar com Jesus, um lugar que nós vamos, ou por doença, ou seja lá o que for, mas um dia nós vamos também dar baixa desse mundo e ir para onde Jesus foi preparar lugar. E isso, irmão, mesmo que seja com doença, com virose, sei lá, ou com o que for, isso não é derrota. Porque derrota não é coisa de cristão. Jesus, ele venceu a morte. Então o cristão, ele não morre. Ele parte dessa vida para aquela outra que Deus foi preparar. O corpo, ele se acaba aqui, a carne se acaba, era pó, vira pó. Mas a alma da gente, ela tem algo de Deus, tem o sopro do Espírito Santo, e nós vamos para aquela outra vida eterna que Deus preparou. Então, aí você pode pensar assim, mas eu tive pessoas na minha família que essa doença levou. A doença a doença mata, mas só mata com a permissão de Deus. Mas mata o corpo, irmão. Se a pessoa está em Cristo Jesus, ela venceu. Ela foi para a glória. E para a glória eu vou, você vai, nós vamos para a glória. Não sei de que maneira, tem gente que vai dormindo, tem outro que é atropelado, tem outro que é de câncer, o outro é com dor de cabeça, eu não sei, a gente bota nome. Mas uma coisa é certa, a gente passa dessa, o corpo volta para o pó, mas a alma volta para o Pai. Então, não tenha medo, seja corajoso, seja forte. A tua vida, ela é guardada por Deus. A minha vida é guardada por Deus. É o processo. O mágico ali da parábola fez um processo ali na vida do camundongo que não resolveu de nada. Mas o processo não era aquele. O camundongo viver de fachada não resolveu nada. Como eu falei, nós não estamos aqui para viver de fachada. O processo é o contrário, vem de dentro para fora. É a palavra que você está ouvindo agora, que eu estou transmitindo para você. É a palavra que você vai ouvir amanhã, é a palavra que você vai ouvir domingo. É a palavra que você estiver lendo, ela faz um processo na minha vida. Ela faz um processo na tua vida dentro da gente.
ela dá força. Eu não sinto, eu estou aqui trabalhando para Jesus, você está aí ouvindo a palavra, eu não estou sentindo nada, você não está sentindo nada, mas uma coisa está acontecendo, um processo espiritual está acontecendo. A graça de Deus, o poder de Deus, a força de Deus está entrando dentro de mim, está invadindo a minha alma, está fortalecendo a minha alma, que é a alma que volta para Deus. O corpo se acaba, a carne se acaba, mas a alma não. Por isso que a palavra de Deus fala no Salmo: por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. E a nossa alma, a minha alma, a tua alma, espera em Deus. Porque a alma, irmãos, precisa de ser alimentada. E como que eu alimento a minha alma? Para que ela seja forte. Se a minha alma é forte, eu sou forte. Se a minha alma é forte, eu tenho coragem de avançar. Então, como que eu alimento a minha alma? Como você se alimenta? Como você alimenta a sua alma? É da palavra. A gente, nosso corpo, né, carnal, nossa vida, para a gente ter uma boa saúde, a gente tem que se alimentar. E esse alimento, ele vem pela boca. A gente come e vai com um processo lá que a gente sabe. Mas a alma não come a comida que a carne precisa. A alma come o pão da vida. A alma precisa da água da vida. A alma se alimenta da palavra de Deus. Então, se você está aí, se você amanheceu ou já tem uma semana que você está falando: mas eu estou me sentindo tão fraca, eu estou me sentindo tão sem força. Mas você sabe que você está se alimentando. Mas sabe quem está precisando de alimento? É a tua alma. Porque se você não alimentar a tua alma, você não vai ser forte, nem você vai ser corajoso. Você vai ficar fraquinho. E a pessoa fraquinha, o inimigo vem, sopra e você cai. E se cair, é complicado levantar. Então nós não podemos deixar isso acontecer. Então, o processo que Deus faz na nossa vida é bem contrário. Ele vem de dentro da gente para fora. Vem pelo conhecimento de Deus. Você tomou conhecimento agora de Isaías 41:10, que o Senhor fala: não temas, não tenha medo. Porque eu estou com você. Então você tem que acreditar nisso. Porque se você acredita na palavra, desde o momento que você acredita, a palavra te fortalece. A palavra entra dentro de você. Porque não teve barreira, não teve rejeição. E ele fala: porque eu estou com você. Não fique com medo. Não fique com medo. Não fique com medo. Vou repetir: não fique com medo. E ele fala: porque eu sou o seu Deus. Você crê nisso? Ah, mas ele é o meu Deus, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ele não está falando que não vai acontecer. Ele deixou claro que eu venci o mundo. E ele venceu lutando, ele venceu assim, com muito ódio em cima dele, com muita gente contra ele. E a gente conhece a história de Cristo, é muito linda. A trajetória dele, nós estamos já na semana, né, santa, sexta-feira santa aí. Nós temos um grande trabalho na igreja, você não pode esquecer isso, que é a sexta-feira santa, que Cristo está na tua casa. Então você observa isso, a palavra de Deus, você tem que estar sempre se alimentando dela, meu irmão. Minha irmã, ouvinte da palavra, você tem que ler, você tem que ir para a igreja. Ah, mas a minha família não deixa, eu não posso ir, mas tem online. Ah, mas que não pega nada, tem a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia. Olha, irmão, não tem desculpa. Não tem, Deus, ele é a porta. Se ele é a porta, tem escape. Se ele é a porta, você crê que ele é a porta, tem por onde você passar. Você não pode ir para a igreja? Tem online. Ah, na tua casa não tem como você ver online. Você tem a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia, procure texto, procure salmo, leia. Peça ao Espírito Santo para trabalhar em você. Ore, jejue.
E aí você estará alimentando a sua alma. Porque sem esse alimento, você não vai ter força nem coragem para você enfrentar. Porque, irmãos, como eu já falei em outros vídeos, cada dia traz o seu mal, cada dia tem uma luta. E quanto mais vai chegando a volta de Cristo, cada dia a luta aumenta, irmão. Cada dia a luta aumenta, cada dia é um problema maior, cada dia é dificuldade, cada dia é uma doença que surge, cada dia são complicações, é desemprego, é fome, é tantas coisas. Mas se eu estou com Cristo, eu vou vencer. E se morrer de fome, vou para a glória. Entendeu? A verdade é essa. Com Cristo é vencer ou vencer. Com Cristo não tem derrota. Por quê? Eu já falei no começo e repito, nós não estamos aqui para semente. A gente sempre pede, cura, mas tem hora que Deus leva. Porque a nossa vida eterna não é aqui, é onde Ele foi preparar. Então, os olhos do Senhor, eles estão sempre sobre mim e sobre você. Aí, por que Ele está falando para você não ter medo? Porque o medo, ele traz insegurança, traz incerteza, traz desespero. Vê uma pessoa desesperada com medo de pegar Covid. Ela fica num desespero. Ela fica insegura. Ela fica com incerteza. Será que eu vou pegar? Será que eu não vou pegar? Entendeu? E não é bom isso. Não é bom viver assim. Porque o medo traz insegurança. E como eu falei, não há quem nessa vida não tenha medo. Mas Jesus, nesta hora, tira o medo. Como? Com a palavra dele. Eu tenho que crer. Você tem que crer. Crer na palavra. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela tem um processo na nossa vida maravilhoso. Você não sente nada. Se você for no médico se tratar de algum problema, tem um processo. A ciência tem um processo, a medicina tem um processo. A receita às vezes tem que tomar injeção, tem que tomar antibiótico, aí o antibiótico prejudica o teu estômago. É um processo que você sente. Depois você fica boa, mas você sente. Mas com a palavra de Deus é um processo silencioso. Você não sente nada, você não está sentindo nada. Mas Deus está trabalhando, olha, tua alma está se alimentando agora, como eu também. Como a minha alma também está se alimentando do poder da palavra. E esse poder, o alimento que a gente come para ajudar o nosso estado físico, o nosso corpo, a palavra que a gente come, ela tem força. Ela nos imuniza, ela tem um processo. Mas a palavra de Deus, ela tem poder. Você se alimenta de uma comida forte, uma comida saudável. E a comida saudável, ela tem poder de trabalhar no seu organismo. E a comida saudável que a minha alma come, ela é a palavra. Ela é espiritual. Ela tem poder. Poder. Então receba poder agora. Eu recebo poder e você receba poder. Que você seja guardado. Vocês sejam guardados de todo medo. Às vezes pessoas vêm, né, encher teu ouvido. Aí você escuta reportagem, cada dia é pior, né? As notícias. O que nós ouvimos é cada dia pior. Não tem, desde que começou a pandemia, não tem uma notícia boa, sempre... Aliás, tem, né? Mas não é passado pra gente, que eu acredito que muita gente saiu dessa pandemia, voltou pra cá, tá ativo, mas a gente só escuta, né, as coisas perversas desse mundo. Mas nós sabemos que no processo de Deus tem muita coisa boa, tem muita cura, tem muita libertação, tem muito Deus agindo na vida dos nossos irmãos, do povo que nós oramos. Então, tem esse processo na nossa vida. Isso vem por onde? Pelo poder que há na palavra. Então, eu digo para você, nós estamos pedindo nessa semana, vai terminar agora dia 2 de abril, para você orar e jejuar.
E em você orando e jejuando, você recebe força de Deus. O Espírito Santo fortalece através do jejum e da oração. Aí você vai ver depois a glória de Deus. O processo de Deus, como eu falei, é de dentro para fora. Você vai se sentir mais fortalecida, porque você jejuando e orando, lendo a palavra, o mal tem que sair, ele sai. O mal não resiste o poder de Deus, o mal não resiste a palavra de Deus. Como é que Jesus venceu o inimigo lá quando ele estava jejuando, orando, se preparando para ele trabalhar, para ele evangelizar, para ele cumprir a missão? Antes de Jesus cumprir a missão, ele teve um processo lá no deserto, jejuando, orando cada dia, e a luta em cima dele, mas ele vencendo. Quem que estava perturbando ali para tirar ele do foco, para fazer ele desistir? O inimigo. Quem que fica perturbando a nossa vida, te perturbando? O inimigo. Mas quando o inimigo vinha com a investida, Jesus vinha com a palavra. Jesus vinha com a palavra. E ele não aguentou a palavra e fugiu, se ausentou. Então, tenha a palavra, leia a palavra, guarde a palavra, louve. Tem tantos louvores lindos, irmão, que fala da palavra, que fala do poder, da graça que Deus... Esse mesmo que eu botei, vou repetir daqui a pouco, fala, esse louvor é lindo. Ele fala da casa do Pai. Aonde que eu recebo força? Na casa do Pai. Ah, não estou podendo ir, mas tem online. Tem a Bíblia para você ler. Na casa do Pai, ele senta do teu lado. Você descansa nele. Você procura ele, conversa com ele. Então faça isso. E Deus te abençoe. Então eu vou encerrar esse vídeo, irmão, com a oração para você. Para oração para a tua casa. Eu peço que o Espírito Santo trabalhe na tua vida agora. Que o Espírito Santo exerça sobre você um processo dentro da tua alma, dentro do teu coração, para que você se fortaleça na graça através do conhecimento da palavra dele. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe você, quando você abrir esse vídeo, ou se você vai repassar para outras pessoas, vai compartilhar com outras pessoas, isso é muito bom, ajudar outras pessoas. Mas quando você abre este vídeo, tem bênção derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa. É o poder de Deus, é a graça de Deus, é a unção de Deus. Então, a minha petição é: Deus te abençoe, não tenha medo, porque o Senhor é contigo, te guardando todos os momentos da sua vida. Tá bom, meu querido? Eu vou botar aqui mais um pouquinho o louvor, ver se eu consigo achar ele aqui de novo. Espera aí, deixa eu ver. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo aqui ainda pegar. Não consigo mais não, irmãos. Mas depois eu passo para vocês. Se vocês quiserem ouvir, o louvor chama-se Na Tua Casa. Que Deus esteja na tua casa, te guardando, te protegendo, te livrando de todo o mal. Tá bom, irmãos? Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus te abençoe grandemente. Não consegui voltar mais, que o celular é da Kelly, meu eu sei mexer. Esse aqui é o da Kelly, eu não encontrei o louvor que eu comecei com ele, mas se você quiser assistir na sua casa, o nome do louvor é Na Tua Casa. E fala que a gente vai para a casa de Deus, a gente chora, ele fica do nosso lado, você descansa nele, você escuta a voz dele, e por aí vem a nossa vitória. Que Deus te abençoe grandemente, que o Espírito Santo te console, e não esqueça de compartilhar esse vídeo. E se você também relatar alguma coisa aí nos comentários, vai me ajudar muito. Eu fico feliz em você relatar o que você entendeu, pedido de oração, tá bom, irmãos? Que Deus te abençoe, minhas irmãs, meus irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja contigo nesta hora e sempre. Amém. Ó, beijo no coração.
Amo vocês. Amo de montão mesmo. Já viu aqui na minha camisa escrito gratidão. Eu sou grata a Deus por Ele estar na minha vida me guardando. Beijão. Fiquem na paz.